respeitar esse momento. E o Wagner está comigo ao vivo. Agora vem comigo aqui, olha lá, ó. Olha isso aqui. Os pais e o irmão da moça estão ali com um semblante que eu vou ser sincero para o senhor e para a senhora. Eu jamais queria estar passando por um momento como esse. Cabe agora nós da mídia ficarmos dia e noite. Fala para eles aí, Wagner. Nós vamos ficar dia e noite até que esse cara suma da face da terra ou fique pelo menos uns 25 anos na cadeia. Pois é, Maraca, eu conversei com a família, tá aqui o seu Renato, a dona Cleonice, o irmão e a irmã da Vitória, que quiseram conversar com a gente sem nenhum tipo de forçação de barra. Eles acham importante falar nesse momento. O Maraca pede para que eu fale para vocês o seguinte: a gente como jornalista, como mídia, como televisão, o que a gente pode fazer nesse momento é pedir a Deus força para vocês e cobrar justiça pela filha, pela Vitória, é o que a gente pode fazer. Fica até difícil, seu Renato, dona Cleonice e os irmãos, a gente saber o que falar nesse momento tão difícil, mas a gente espera que a morte da filha de vocês, da irmã, não possa ficar em vão. É todo o sentimento que o Maraca tem, que eu tenho, que todo o jornalismo da Band nesse momento tão difícil. Brigar por justiça para que a Vitória não seja apenas mais uma vítima. Boa tarde. Boa tarde, Maraca. Boa tarde, pessoal, os telespectadores. É muito dolorido, né, esse momento de luto que a gente está vivendo. E é o que a gente busca, essa impunidade mesmo, que todos compartilhem, que todos nos ajudem realmente a fazer com que esse cara fique realmente preso, né? Tamanha crueldade que ele fez, tamanha o que ele fez é incorrigível. Então a gente está muito magoado e acho que quem vai falar mais aí sobre a questão dessa vivência dele aí é a mãe, né? A dona Cleonice, Maraca, que também quer conversar com a gente, acha importante falar nesse momento. A gente não consegue descrever, viu, dona Cleonice, a dor que a senhora está sentindo, que os irmãos, que o senhor está se sentindo, principalmente para quem é pai, para quem é mãe, perderam parte do corpo. Como pai, eu não sei nem o que falar para vocês, mas a gente espera que a justiça seja feita. A senhora conviveu com esse covarde, com esse assassino, por quanto tempo? E como é que ele era no dia a dia com a sua filha e com vocês? Ele conviveu na nossa casa durante 3 anos e nos parecia uma pessoa muito amável, uma pessoa... Nunca me inspirou medo, nunca me passou insegurança com a minha filha. Mas eu sempre pedi a ele que cuidasse da minha filha, insegurança de mãe mesmo. E por não conhecê-lo fora do convívio nosso, que nós não tínhamos muito contato durante a semana, ele passava na minha casa só o final de semana. Então, assim, ele era uma pessoa muito, muito respeitosa, nunca imaginei, normal, nunca me teve, assim, medo, nunca tive medo. Eu tive insegurança natural de mãe, mas medo de que ele pudesse fazer algo com a minha filha, eu não tive. Ô Maraca, as investigações apontaram que a Vitória era uma menina trabalhadora, querida pela família, pelos amigos, pelos colegas de trabalho. Em algum momento ela chegou a relatar para vocês que por que ela decidiu terminar esse relacionamento? Ele era agressivo, segundo a polícia, usuário de drogas, era um perfil opressor, mas a filha da senhora não reclamava de nada. Não. É muito pelo contrário, eu às vezes falava com ela, porque a gente tem essas preocupações, e aí eu falava com ela se acontecesse qualquer coisa, que ela se sentisse insegura, que ela falasse comigo, né? E ela falou assim: não, mãe, ele nunca me ameaçou. Nunca... A senhora acredita que ela não falava porque era uma menina tão querida que não gostava de dividir os problemas? Porque, segundo a polícia, ele era agressivo, ele era opressor com ela. Mas, infelizmente, ela não comentava com a senhora, porque ela não gostava de levar problemas para a senhora, é isso? Sim. Eu acredito que ela também não queria que... Se houve, né, esse tipo de pressão ou sentimento da parte dela, ela não quis compartilhar com a gente. Talvez por medo, assim, da gente interferir no casamento, dizer que não ia... Porque a gente é muito protetor, a gente era muito cuidadoso com ela. E realmente eu falava: filha, fala, a gente precisa conversar e tal. Eu acredito que se ela falasse, certamente a gente ia incentivar ela a se afastar, a terminar. E aí, mas ela decidiu levar até que ela mesma resolveu terminar.
Ô Maraca, a gente entende o coração de mãe. A filha em momento algum levou o problema para a mãe, mas segundo informações da polícia, era um rapaz opressor, ciumento, possessivo, agressivo, porque inclusive a ex-namorada que tentou se livrar dele teve que trocar de telefone, mudar de endereço, porque ele fez várias ameaças, mas o coração de mãe, a filha não levava o problema. E aí, como jornalista, fica o papel, você que é filho, você que é filha, leve para sua mãe, compartilhe com seu pai, com a sua mãe, que a mãe aqui não conhecia o perfil agressor desse rapaz. A senhora teve contato, a gente sabe que vocês estão sofrendo e vão sofrer para o resto da vida. O sinal do Wagner foi interrompido, mas você que está em casa agora, sobretudo adolescente, o adolescente não está muito assistindo televisão, não. A gente fala aqui para pessoas de entre 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. O adolescente, ele não está muito ligado em televisão porque ele fica o dia inteiro grudado num tal de joguinho, do tigrinho. Agora, você que tem acima de 20 anos, você escute seu pai, escuta sua mãe, seja o seu pai e a sua mãe, são as pessoas mais importantes no que você pode confidencializar. É ou não é, meu caro Wagner? Pode voltar aí com o assunto. Voltamos, Maraca. A internet hoje não ajuda aqui nessa região. Maraca, a gente estava conversando com a dona Cleonice porque a filha, infelizmente, não levava os problemas que ela tinha no relacionamento para a mãe e nem para o pai, nem para os irmãos. Mas o rapaz, segundo a polícia, era agressivo, opressor e ciumento, de maneira excessiva. Eu queria que a senhora falasse o seguinte, primeiramente, tinha um casamento marcado para novembro, ela foi numa festa, parece que ele bebeu todas e isso contribuiu para que terminasse. Segundo a polícia, ele era usuário de cocaína. A gente sabe que vocês estão sofrendo, não conheço os pais, mas acredito que os pais dele também podem estar sofrendo. Vocês tinham contato com os pais, chegaram a conhecer? Porque a gente também não pode julgar a família dele pelo crime bárbaro que esse assassino cometeu. A senhora conheceu essa família? Eu conheci a mãe, conheci a avó dele, pessoas muito humildes, pessoas muito educadas, pessoas muito tranquilas. Estive lá, almocei com eles, tudo assim, muito tranquilo, nada que me deixasse insegura. Agora, seu Renato, é importante o senhor falar aqui também que, segundo a delegada, já tinha um casamento marcado para novembro, já haviam comprado um apartamento no bairro Pedra Azul, em Contagem. Esse encontro que eles marcaram aqui na Avenida Antônio Carlos era justamente para tratar sobre esses negócios, que havia um negócio entre os dois. O apartamento foi comprado em nome dela, Maraca, porque o rapaz tinha nome sujo na praça e não tinha como comprar o apartamento. Já tinha um casamento marcado, convites já estavam sendo entregues para algumas pessoas, pai. Mas assim, ela quis sair antes, mas infelizmente não conseguiu dessa maneira. Qual que é a lição que fica, o senhor como pai, que está sentindo essa dor indescritível, pode passar para as pessoas em casa? Bom, primeiro salientar que ela não marcou nenhum encontro com ele. Ele a perseguiu. Ele foi de manhã, observou, conforme as câmeras mostram, depois ele perseguiu ela novamente e pegou ela totalmente desprevenida. Então o cara, ele arquitetou o crime. Foi totalmente premeditado, segundo informações da polícia, viu, Maraca? Eu disse que ele marcou encontro, não, mas realmente ele já havia perseguido ela no ambiente de trabalho outras vezes. A Vitória, de tão boa, de tão sensível que era, não quis chamar a polícia, mas infelizmente ele acabou executando essa jovem em plena luz do dia. E uma outra coisa é o seguinte, era um cara frio, apático, totalmente diferente. Eu nunca fui a favor desse relacionamento, não convivi com os dois, não tive uma convivência diretamente com os dois. Ele vivia mais, a Vitória era mais reservada em todos esses aspectos. E o conselho que eu deixo para os pais é o seguinte, até onde nós vamos respeitar o limite do filho? Porque se a gente respeita, a gente é refém totalmente de um sentimento agora que não tem jeito de a gente fazer nada. Eu acho que assim, por mais que a gente respeite esse limite, existem momentos que a gente tem que, às vezes,
interromper algumas coisas que são, às vezes, por força mesmo. Falar, olha, não tem... Opa, pera aí que o negócio tá errado. Não tem condições. E, às vezes, falar para os filhos a se abrirem mais, né? Porque, às vezes, o pai ou a mãe não tem condição de saber o que está no coração deles. Então, exatamente. Você não tem condição de proteger. Como é que você vai proteger alguma coisa que está invisível? Agora, dona Cleonice, qual foi o momento que a Vitória chegou para a senhora e falou assim: mãe, eu não quero mais esse relacionamento, vou cancelar o casamento, não quero mais, eu descobri que esse rapaz não serve, o meu futuro não vai ser um futuro bom ao lado desse homem? Eu acho que foi que ela transpareceu para mim, assim, talvez, acho que ela já vinha somando coisas que às vezes a gente não sabia, que não era do nosso conhecimento. Mas 15 dias antes do fato, Alô, ela Wagner. notou algumas cenas de ciúme infundadas e aí ela falou, ele falou que não viria à nossa casa por conta desse ciúme. E aí ela falou, então não precisa vir depois também. E aí ficaram nesse clima e ela falou, mãe, eu acho que eu vou terminar. Mas eu acho que ela já somava coisas que a gente não sabia. E no dia do fato, da festa, ela ficou muito envergonhada do que ele fez, de estar na minha frente, de eu estar vendo aquilo. Ela ficou muito nervosa e ela falou assim, eu vou terminar com ele. E aí no domingo ela chamou ele, conversou, ele despediu de mim, falou muito obrigada, tranquilo, e foi embora. Deixa eu colocar o Maraca para participar desse bate-papo aqui, mãe, pai, irmãos. O casamento, o namoro, Maraca, durou 3 anos, terminaram no domingo e na quarta-feira, infelizmente, a Vitória foi assassinada. Maraca, os pais e os irmãos estão na sua escuta aqui no Brasil, gente. Maraca. Primeiro que o que esse pai disse, o que esse pai falou, nós tínhamos que colocar num quadro e esparramar isso para o Brasil inteiro. Porque os pais precisam e devem ter autonomia pelos seus filhos até o último dia da vida. Até o último dia da vida, os filhos devem escutar os pais, entender, compreender, aprender. Esse é o primeiro fato. O segundo fato, a mãe já fez a narrativa aí, que no dia de uma festa, esse sem vergonha, covarde, eu não tô nem aí pra família dele que tá assistindo agora, Wagner. Porque a família dele tem uma pessoa viva que está no sistema prisional, comendo, bebendo e dormindo. Eu estou preocupado com essa família que está aqui, chorando lágrimas de sangue. Que na festa ele passou vergonha, fez todo mundo passar vergonha. A moça percebeu que ele estava passando dos limites, inclusive com a família, e preservando a família dela, ela achou por bem não tocar esse relacionamento, que é um direito que ela tem. É um direito que ela tem, qualquer mulher tem, qualquer homem tem, de desfazer de um relacionamento doentio. E para fechar, Wagner, qual é agora a expectativa dessa mãe e desse pai diante de alguém que está preso e que não pode ficar, talvez, 5 anos na cadeia, daqui a pouco está com a cara na rua de novo? Qual que é a expectativa deles para a gente poder ficar aqui atento com a prisão desse cidadão? Acho que deu para ouvir bem, né, pai e mãe? Sim, e é exatamente a pergunta. Justiça é o que a gente pede, sabe? Porque nada vai trazer a Vitória de volta, mas esse cara tem que ficar preso. Preso. É o lugar dele lá. Apodrecer na cadeia, né, mãe? Eu acho que a minha filha não vai voltar mais. Ele agiu friamente, porque ele me mostrava respeito. E me decepciona, me frustra lembrar dele, uma pessoa que me mostrava respeito. Teve coragem, que prometeu cuidar da minha filha, teve coragem de fazer essa barbaridade. Então é realmente que ele cumpra e que se faça a justiça que tem que ser feita. Sobretudo, Deus está nesse negócio. E a justiça vai ser feita, porque eu estou muito decepcionada. E eu queria até deixar um recado para as mães, para os pais e para as meninas que namoram. E mesmo que você... Tá tudo bem, compartilha mesmo, compartilha, fala. Se não quiser falar com a mãe, às vezes não tem uma liberdade, fala com uma amiga, mas não se entrega,
se ama em primeiro lugar, se cuida, que o que aconteceu com a gente também não esperava. A gente confiava, não foi ninguém que a gente falou, minha filha está namorando com um bandido, minha filha está namorando com um cara perigoso. Não foi isso, não foi isso, não. Minha filha foi vítima de alguém que estava dormindo dentro da minha casa, comendo na minha mesa. Crime premeditado, Maraca. Inclusive postou nas redes sociais que a decisão dele iria machucar muita gente. Crime premeditado e a gente espera que ele fique pelo menos 30 anos preso, Maraca. O sistema vai dar conta dele. Obrigado, Wagner. Fala pra eles aí. O sistema vai dar conta dele. Escuta o que eu tô te falando. Escuta o que eu tô te falando, porque esse tipo de ato é impiedoso numa esfera muito maior. Muito obrigado, Wagner. Só para contextualizar, eu nunca coloco a minha vida profissional diante da minha vida pessoal. Eu tenho uma filha de 27 anos que namorava um rapaz com 2 anos de namoro. O rapaz começou a oprimi-la, deixá-la meio que triste. Eu chamei o camarada numa conversa, olhei no olhão dele, falei, pega seu rumo e canta para subir. Minha filha ficou durante 3 dias chorando. Foi 3 dias de choro, agora ela tá lá em Nova York, numa felicidade danada, curtindo a vida numa boa, e esse desgraçado tá longe